Salve, professores, com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui para mais uma pré-aula do maternal. Dessa vez a lição de número 7, que tem por título Pedro na cidade de Lida. Então hoje a gente vai falar sobre uma história que é pequenininha. Se vocês forem ler, que vocês têm que ler, a nossa leitura está em Atos, capítulo 9, do 33 ao 35. São apenas 3 versículos. Quando eu fui ler, eu pensei, nossa, eu acho que pegaram só um pedacinho da história, mas não. Nesses 3 versículos está a história inteira. Então dá para você ler. Você disser, tia, eu tô sem tempo. Arruma um tempinho, para. Não precisa nem abrir tua Bíblia, pode abrir teu aplicativo do celular, coloca lá e lê. Mas o importante é que você tenha noção da história que você está contando, então você precisa conhecer ela completa. Então vai lá, abre tua Bíblia e lê. Espaço dos alvos. Que a criança compreenda que os milagres acontecem quando acreditamos em Jesus. E aí vocês vão ver mais pra frente uma coisinha que eu trouxe. E aí tem que ser no nome de Jesus. Se as nossas orações não forem no nome de Jesus, elas não serão atendidas. Tudo precisa ser no nome de Jesus. Então bora lá? Que as crianças nessa idade queiram fazer outras coisas em vez de orar. Isso é normal. Tenha cuidado para não fazer com que o aprender sobre Deus pareça um trabalho. Aí o que eu estava pensando aqui? Às vezes, a gente não tem aquele tempo para preparar uma aula bem dedicada, bem legal, atrativa. E aí quando as crianças vêm, faz de novo? Essa tia de novo. Então, até no PDF eu deixei um pouquinho para vocês assim, de que a gente melhore, que a gente tente fazer as nossas aulas ficarem mais atrativas, mais dinâmicas, que a gente pense no nosso pequenino, porque ele vai sair da casa dele. Eu não sei se nesse domingo vai estar fazendo sol, se vai estar chovendo, mas ele vai sair da casa dele, vai deixar de estar assistindo televisão, vai deixar de estar jogando no celular para ir ver a tua aula. Então, que a tua aula tem que ser aquela aula maravilhosa, atrativa, que ponha nele assim, vontade de eu tenho que estar aqui domingo que vem de novo. E não que ele pense, ainda bem que semana que vem é aula de tia tal. Porque essa tia, meu Deus, que a gente sabe que eles têm preferência. Quando tem 2 tias, eles gostam mais de uma do que da outra. Então que a gente possa sempre estar tentando melhorar. Sempre, não é para competir com a outra, é com a gente mesmo. Cada dia que a gente melhore um pouquinho. Então por isso que a gente traz essas ideias para vocês, para somar com a lição. Vocês vão ver a realidade de vocês e vai tentar aplicar. Então a gente está aqui trazendo isso aqui para ajudar vocês. E que esses meninos, eles queiram estar na igreja, que eles queiram vir para a EBD, que eles digam, ai meu Deus, é hoje. E não, ai meu Deus, é hoje. Tá bom? Então vamos lá? Espaço de convivência. Planeje as atividades logo no início da semana. Na educação infantil, o planejamento é um fator muito importante para o sucesso de aprendizagem. O planejamento eliminará qualquer improvisação de última hora. E aí, é isso que a gente precisa se planejar. Não adianta eu trazer isso aqui tudinho para vocês e vocês levarem apenas o visual e for contar a história com o visual. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque para eles, só o visual não é atrativo. Então, vocês podem ver aqui as ideias que a gente traz. Tia, minha realidade, eu não consigo trazer um boneco como esse, é muito grande. Tia, eu não tenho impressora, não consigo fazer um versículo desse. Não tem problema. O importante é que você tente trazer algo diferente. Se não dá para trazer tudo que a gente traz para vocês, mais uma coisinha hoje, aí na próxima aula mais uma coisinha, para ir modificando a tua aula e tornando ela mais atrativa. Receba as crianças carinhosamente, abraçando as crianças à medida que forem chegando. Diga que este abraço é como o de Jesus. Na aula de hoje, a criança aprenderá que ele curou Enéas. Aí ele diz assim, pra gente usar um avental decorado, uma luva gigante. Eu não tenho uma luva gigante, na verdade, deixa eu ver se é aqui, é na próxima aula. A próxima aula vai mandar a gente fazer uma luva e eu já fiz uma luva de cartolina. E aí eu ia trazer essa luva hoje. E aí eu esqueci.
Mas aí eu poderia estar usando essa luva de papel, poderia ser uma luva de EVA, uma luva de espuma. Mas aí, tia, eu não tenho. Aí ele diz, vem com avental, vem diferente, para essa criança chegar, hoje tá diferente. Hoje essa tia veio diferente. A tia, eu não tenho, nem o avental, nem a luva, não tenho nada. Será que você já confeccionou o Jesus articulado? Que a gente já vem mostrando aqui ao longo desse semestre. Se você tiver ele, já que é para ser um abraço de Jesus, porque ele curou Enéas, pode ser uma opção. Você vir com o teu Jesus e nesse dia receber as crianças com aquele Jesus articulado. Então, vamos lá. O espaço do louvor. Eu coloquei Milagres de Aline Barros. Eu esqueci de colocar aqui, mas aí eu lembrei. Ele tem a parte de que o coxo, e aí ele pulava e saiu pulando, alguma coisa assim, eu não tô lembrando agora, porque está no PDF para vocês, não se preocupem, mas eu não imprimi essa folha, então eu não coloquei aqui, que geralmente eu recorto do tamanho certinho e coloco aqui no espaço do louvor. Então, mas a música, ela é bem conhecida, é de Aline Barros, Milagres de Jesus, e aí vocês vão colocar lá e vocês vão entender qual é a parte que eu tô falando. E aí pode colocar a música inteira também, se você tiver acesso a som na sua sala, pode deixar a musiquinha lá, porque é um milagre, foi Jesus que fez. Até porque a gente vai ver aqui na nossa história que foi Pedro, mas ele orou em nome de Jesus. Então, vamos lá. No espaço da Bíblia é o nosso textuário, o nosso versículo. A ideia que a lição trouxe foi para você pegar a folha, 2 folhas de ofício, e aí ele manda você fazer 8 fichas. Então, foi o que eu fiz. Peguei a folha de ofício, dobrei no meio, dobrei novamente. Eu posso fazer isso com tesoura? Posso. Mas como eu quis mostrar para vocês, eu trouxe. Por quê? Porque às vezes a gente vê na lição e não sabe o que é para fazer. A gente fica, sei lá, confuso, não entende. Então eu trouxe para mostrar para vocês. Dá para cortar até com a mão. Então ele pede pra gente fazer 8 fichas. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, uma folha eu já fiz 4 e aqui tem outra que eu já cortei, 4. Então, ele pede pra gente escrever em cada pedacinho de folha um pedaço do versículo. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E no último vai ser onde está o texto. Hebreus 11 e o 6. A minha letra não é a letra mais linda do mundo, por isso que eu sempre trago um textuário para vocês. Vou mostrar para vocês. E aí ele fala pra gente mostrar as fichas, perguntar para as crianças, vocês sabem o que é fé? A nossa Bíblia nos ensina a ter fé, acreditar em Deus, a gente precisa. E aí, vocês sabiam que sem fé ninguém pode agradar a Deus? E aí você vai fazer, ó. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Isso está escrito onde? Na nossa Bíblia, mas está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Como eu já sei que a minha criança não sabe ler, então, na minha cabeça, vocês podem fazer assim como a lição sugeriu. Vocês viram que é fácil, é tranquilo. Mas no meu entendimento, eles não vão entender. Por que a tia está mostrando essas imagens? Então, eu fiz esse textuário aqui. Se você quiser fazer como esse da lição, você pode fazer. Mas se você quiser fazer esse aqui, tá no PDF de vocês. Lembrando, eu acompanho os comentários e alguém comentou no último vídeo que a tia veio cortado. Não veio cortado, gente. É porque esse aqui é para ficar um tamanho bom. Se a gente fizer só em uma folha, fica pequeno. Então, são 2 folhas. Eu coloco lá o pontilhado, você vai cortar e vai colar. E aí, ele vai ficar do tamanho grandão, ó. Vai ficar quase do tamanho... Nossa, derrubei tudo, parabéns. Vai ficar quase o tamanho da nossa folha aqui, do nosso
visual. Então, bora lá. Eu pensei o seguinte, Deus está no céu. Então, eu coloquei um fundo de céu. E aí, sem fé, então se a gente não acreditar que Deus existe, não acreditar na Bíblia, nos milagres, na palavra de Deus, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E aí, o bonequinho aqui tá triste porque ele não tá agradando a Deus. Então, aí eu posso explicar isso para eles, que Deus está no céu, e se a gente não tiver fé, a gente não vai estar agradando o Senhor. Então, você pode usar tanto a sugestão da lição, quanto esse aqui, que esse aqui está disponível no PDF para vocês. E aí, a lição continua aqui, né? Deus quer que você confie nele, acredite que ele dará tudo o que você precisa. Deus, ele pode mandar por alguém, e aí ele também pode curar qualquer dodói. E aí, depois que a gente vai falar que Deus pode curar qualquer dodói, aí a gente vai entrar na nossa história. E aí, a nossa história, a gente vai dizer que Jesus faz milagres. E Pedro, ele foi visitar alguém. Pedro foi visitar Enéas. E Enéas, ele estava de cama. E ali, ele era paralítico, ele não podia andar, ele não mexia a perninha. E ele estava doente. E aí, Pedro orou. Pedro só orou. E naquele momento, Enéas ficou curado. Ele foi curado. E aqui, esses aqui são os visuais da CPAD. Tia, eu não tenho o visual da CPAD. Não tem problema. Eu trouxe duas opções para vocês hoje. Aqui eu trouxe 2 bonequinhos. Esses bonequinhos, eles são de rolinho de papel higiênico. Eles são pequenininhos. Inclusive, já usei eles em outra história. Na outra história, eles eram irmãos, por isso que eles estão com a mesma roupa. Mas hoje vai ser Pedro e Enéas. Você não precisa fazer um boneco novo para cada história. Você pode usar os que você já tem. E aqui eu tenho uma cama. Essa cama king size maravilhosa é apenas papelão, cola quente e... como esse aqui TNT, não é nem tecido, é TNT. Aqui eu peguei, ó, papelão, cobri com o TNT, aí já virou o meu colchão. Você pode encher com o próprio TNT. Fiz aqui também com cola quente os travesseirinhos. O nosso Enéas vai ser esse aqui. Ele vai estar deitadinho e vai cobrir. Pedro vai chegar, vai visitar ele e vai orar. E nessa oração, o Enéas vai ser curado. Pronto. Isso aqui já dá para contar a história para as crianças. Mas aí, se eu tenho essa outra opção aqui... Gente, isso aqui foi de uma história que eu trouxe aqui. Minha primeira história que eu gravei aqui no canal. Vocês procurarem lá no comecinho. Foi a primeira história que eu trouxe e aí eu lembrei dessa história hoje e trouxe para vocês. Então você vai chamar algum aluno para ser o Pedro. Também não precisa fazer tão grande assim. Você pode tirar essa ideia e fazer menor. Um aluno, você vai ser Pedro. Você vai visitar Enéas. Pergunta se ele tá bem, ver como é que ele tá, tudinho. E agora você vai orar por Enéas. Enéas está doente. Mas aí, na hora da oração, fecha o olho. A gente ora com o olhinho fechado. Aí todo mundo fecha o olho. Aí na hora da oração, vocês vão, ó. O meu Enéas, ele é com velcro. E aí ele vai ficar bom. Vendo? E aí quando eles abrirem o olho, em nome de Jesus, amém! Enéas vai estar bom. Aí vocês não deixam isso aqui dando sopa não, tá? Vocês escondem. E aí vocês vão tirar Enéas e Enéas vai estar pulando de alegria. Enéas vai estar feliz, tá bom? Então essa aqui é a minha sugestão para vocês. E essa daqui sempre faz muito sucesso, tá bom? O velcro fica aqui embaixo do cabelinho dele, nos mesmos lugares que tá aqui, ó. Então você vai fazer 2 roxinhos. E aí você vai dizer, tia, eu não tenho como fazer um boneco desse, nenhuma cama dessa, eu tô sem cola quente. Olha, gente, eu tenho os visuais pra vocês, que tá no teu PDF. Então aqui tá Pedro chegando em Enéas, aí Pedro orando e Enéas sendo curado. Então, vocês têm várias opções. O que não falta é a opção. Então, vocês precisam fazer aquela aula bem especial para eles. Aí, aqui no Espaço das Artes, já estamos caminhando para o final. Vocês viram aquelas caixinhas que eu derrubei, né? Quando eu fui mostrar o versículo. Então, vou falar delas agora.
O Espaço das Artes. Distribua folhas de papel ofícios de cera. Peça para as crianças desenharem o homem que recebeu a cura. Só que aí, eu sei, você sabe, as crianças da idade da gente, as crianças maternal, elas fazem uns desenhos muito abstratos. A gente não entende os desenhos dela. Não fica aquele desenho bom. Muitas vezes a gente tem que desenhar e eles pintam. Então, eu trouxe uma ideia diferente dessa daqui. Se você quiser, tia, eu quero seguir a lição. Siga a lição, amém. Mas aí eu trouxe o quê? Vocês lembram que o espaço dos alvos, que a criança compreenda que os milagres acontecem quando acreditamos em Jesus? Então, eu trouxe aqui, Jesus, medicamento glorioso. Deixa eu ver, tem um aqui que tá bem legal. O texto áureo. Deixa eu botar aqui, Jesus, medicamento glorioso. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, eu já tô usando o nosso texto áureo. E aqui do outro lado, lição 7 e o Jesus do mesmo jeito. Então, se não fosse por Jesus, Enéas teria sido curado? Não. Então, Jesus vai ser o nosso medicamento glorioso. Você tá no PDF, cabe 4 caixinhas dessas por folha, imprime exatamente desse tamanho. Aqui você vai colocar 4 confeitos, ou sei lá, M&M, jujuba. Você escolhe o que colocar aqui dentro e aí eles vão levar para casa. Nisso eles vão estar dizendo que Jesus, ele é o remédio que nos cura e que sem fé ninguém vai ser curado. E aí o papai e a mamãe deles, quando chegarem, ainda vão ver o versículo. Então vocês vão estar levando o versículo para casa. Então foi isso. Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que tenha sido bênção, tenha ajudado vocês. Até a próxima. Lição 8 é comigo também. Tchau, pessoal. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.